Bom, a primeira etapa do nosso processo de criação de aplicativos é a priorização. Pode parecer muito básico isso, pessoal, mas não é. A priorização é escolher por onde começar, é escolher qual processo, qual problema eu vou resolver primeiro. Muitas empresas se perdem nesse momento, por não usarem critérios tangíveis ou critérios que se sustentam para embarcar numa jornada de transformação digital. A gente recomenda que se trate esse assunto de maneira bastante profissional e objetiva. O que significa isso? Significa você definir alguns critérios, alguns poucos critérios de classificação. Eu trouxe alguns critérios aqui: maturidade do processo, impacto no negócio, a complexidade do processo, o ROI que ele pode integrar, quer dizer, o retorno sobre o investimento, o número de equipes envolvidas, né? E você pode, com base em alguns desses critérios que você escolher, você pode dar notas aos seus processos que são candidatos à automação. E com base nessas notas, você vai montar uma matriz, por exemplo. Aqui eu tenho uma matriz de impacto por maturidade, tá? E ele está me dizendo aqui, pelos critérios desse exemplo, que eu provavelmente começaria, e na verdade tem um terceiro nível aqui, que a cor representa a complexidade, então o verde é o mais simples. Olhando por aqui, eu começaria pelo P5. O que é P5? É o processo 5. Poderia ser, por exemplo, compras. Eu identifiquei na minha organização que compras têm um alto impacto na organização, ele tem uma maturidade elevada, quer dizer, eu sei como funciona, né? A gente já conhece esse processo, e ele está verde, quer dizer que ele é simples. Então, eu vou começar por ele. Depois de terminar ele, talvez eu não vá para o P3. Talvez eu vá para o P8, ou eu vá para o P6, não sei. Aí eu vou ter que tomar decisões, tá? Na Fórmula Ziv, na nossa documentação, a gente traz algumas ferramentas, usando o Excel mesmo, né? E alguns exemplos práticos, né? Convido você a acessar lá o site no kb.ziv.it, mostrando essa priorização sendo feita, tá? Mas basta dizer que você começar pelo processo certo, principalmente o primeiro, que vai ser a bandeira, né, que você vai levantar sobre esse assunto dentro da sua organização, é bastante importante e pode significar o sucesso ou o fracasso da iniciativa de low-code como um todo, tá? Bom, depois que eu escolhi o meu processo que eu vou começar, né, a gente vai para talvez um dos pontos mais importantes de todos, que é a delimitação. Delimitação. Para trazer esse exemplo, eu trago de novo um exemplo de um processo de compras, porque todo mundo tem compras nas suas organizações, todo mundo compra alguma coisa, tá? Então, por isso que eu estou trazendo esse exemplo. Eu dou treinamento sobre mapeamento, modelagem de processo, vai fazer 20 anos já, e faz 20 anos que eu faço a mesma pergunta para as pessoas, sempre que eu vou conversar sobre o assunto, que é: onde é que começa e onde é que termina um processo de compras? E todas as vezes que eu faço essa pergunta, eu tenho uma resposta diferente, tá? Tem gente que me diz, por exemplo, que começa no pedido, eu quero 10 canetas, e termina na entrega, eu recebi as 10 canetas que eu pedi. Tem gente que já me respondeu, não é bem assim, Rafael. Tem o pedido, tem a entrega e tem o pagamento. O pagamento vai depois, porque se não pagar, não é compra, eu tenho que pagar a compra. O pagamento faz parte da compra. Tem gente que já me respondeu isso. Tem gente que já me respondeu o seguinte: não, Rafael, na verdade a compra começa um ano antes, lá no orçamento, porque na minha empresa, se não está no orçamento, o cara não compra. Tu não tem como fazer compra sem orçamento. Então, eu tenho o orçamento, o pedido de compra, a entrega do produto, o pagamento, e ele me diz o seguinte: não, e se for em determinados tipos de insumo, por exemplo, um computador, um hardware, uma máquina, eu ainda tenho um período de garantia que eu tenho que fazer a gestão desse período de garantia depois. O fato, pessoal, é o seguinte: essa é a crua e verdadeira verdade sobre o processo. Não existe o início do processo e o fim do processo. Todos os processos dentro de uma organização, eles estão interconectados. Tem um ditado muito antigo que diz que as organizações são coleções de processos, tá?
Então, todos os processos, de algum modo, eles estão conectados. Se todos os processos estão conectados, é difícil eu dizer que um processo começa em A e termina em B e termina em C. Todas essas respostas aqui estão corretas, não tem certo e errado aqui, tá? Na verdade, uma das respostas mais maduras que eu já recebi sobre processos foi uma vez de um presidente de uma empresa que ele me disse o seguinte: Rafael, esse negócio de processo é muito simples. Vocês estão complicando aí, Rafael, porque na minha empresa eu só tenho dois processos. Eu tenho o processo de ganhar dinheiro e eu tenho o processo de gastar dinheiro. E eu tive que refletir bem e eu concluí que ele estava certo, dentro da visão dele, né? Porque o processo de ganhar dinheiro se reparte em dezenas de outros processos depois. E o processo de gastar dinheiro se reparte em dezenas de outros depois. Então, quando a gente vai partir para um projeto de uso do Ziv, vem a questão. Vamos dizer que aqui na fase de priorização, eu escolhi o P5, e o P5 é o meu processo de compras. Eu tenho que escolher agora o seguinte: beleza, onde é que começa o processo de compras, onde é que termina o processo de compras na automação, dentro do Ziv? Não tem resposta certa para isso, mas tem as melhores práticas. A melhor prática é: começa e termina o mais cedo possível, quer dizer, tenta fazer o menor possível. Lembra do ciclo de melhoria contínua? Lembra do PDCA? Então, olhando sobre esse prisma aqui, a primeira execução do meu processo de PDCA da Fórmula Ziv seria o processo do pedido à entrega. E aí eu vou rodar. Eu vou rodar e eu vou aprender com esse processo. E eu vou melhorar esse processo. E daqui a pouco, na terceira iteração, eu vou incluir, por exemplo, o pagamento. E depois, na oitava iteração, eu vou incluir o orçamento. E na 15ª interação, daqui 2 anos, eu vou incluir a garantia. Isso é você construir um projeto de um aplicativo usando um princípio ágil. Comece pequeno, mas planeje grande, tenha uma visão grande. Saiba que vai ter tudo lá na frente. Eu tenho certeza que você pode estar pensando assim: pô, mas na minha empresa eu não consigo fazer isso, porque os meus atores, eles querem ter tudo desde o início, né? E eu sei, eu entendo você perfeitamente, né? As demandas das organizações são cada vez mais complexas, né? Mas cabe você a passar essa informação e dar a segurança para os seus atores de que você entende que o processo é muito maior do que só o pedido e a entrega e que vai ter o resto. Mas vai ter isso na próxima, na próxima e na próxima, conforme a gente vai aprendendo e melhorando esse processo. Então, a delimitação, pessoal, eu diria que é assim, ó, se começar errado aqui, vai dar problema em todo o resto do processo, porque se eu começar grande do orçamento a garantia aqui, o meu projeto, que poderia durar 2 meses, virou 1 ano, tá? E aí eu vou ficar 1 ano trabalhando dentro da plataforma Ziv. Quando eu terminar daqui 1 ano, o meu dono do aplicativo vai chegar e vai dizer o seguinte: pois é, mas que mudou já, não é mais assim. Isso a gente fazia desse jeito lá 1 ano atrás, agora já não é mais. Principalmente se você tiver um setor com alto dinamismo, tá? Então, delimitação, pessoal, ponto de destaque.